Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, é oferecido pela Comic Boom Gibiteria, que é a nossa parceira, que atua a partir de São Paulo e envia para o Brasil inteiro. O link da Comic Boom está na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos ao assunto que eu quero tratar, o papo que eu quero ter com vocês. Semana passada, nós fomos aí surpreendidos pela morte, pelo falecimento do Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. E para além do impacto que essa notícia traz, eu fiquei muito impressionado com a repercussão que ela teve, assim. Claro que no contexto da gibisfera, dessa galera que curte quadrinhos, que curte desenhos animados, era de se esperar que isso fosse bastante falado. É alguém que criou algo que nós gostamos, é alguém cujo nome nós repetimos, nós conhecemos, mas foi para muito além. E eu comecei a perceber isso quando eu recebi uma mensagem do meu pai. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo: Alessandro, o criador de Dragon Ball faleceu. Meu pai não acompanha gibi, não acompanha animes, não acompanha nada disso. Fiquei surpreso. Depois eu fui vendo, né? Nós tivemos aí homenagens de jogadores de futebol, tivemos homenagens de times de futebol, alguns times. Nós tivemos governos, inclusive, dando declarações, dando notas de pesar. E isso me fez pensar, sabe? Isso me fez pensar no tamanho do impacto da obra do Toriyama, assim. Ele criou algo que mexeu e mexe com muita gente. E mexe com gente de idades distintas, assim. Sei lá, tem gente de 20 anos que curte, tem gente de 15, eu, por exemplo, tenho 40 anos. Dragon Ball é um verdadeiro fenômeno cultural. Conversando no grupo do Ministério dos Quadrinhos, o Diego sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre Dragon Ball, sobre esse momento, assim. E eu sempre tenho muitas reticências, gente, de verdade, tenho muitas, sobre fazer vídeo nesses momentos de falecimento, assim. Eu normalmente quero fazer uma homenagem, mas eu não sei muito bem o que dizer, eu sempre fico... Bom, tenho dificuldades. Mas aí o Diego sugeriu que eu falasse um pouco sobre a minha relação com Dragon Ball. E eu achei que talvez fosse bacana fazer isso. Talvez seja a melhor maneira de eu conseguir homenagear, né? Dizendo o que Dragon Ball significa para mim, e talvez ao olhar para a minha experiência particular eu consiga dizer o que ele significa para tantas pessoas, né? Talvez para muitas pessoas da minha idade que tiveram relações parecidas com essa obra, né? Vamos lá, eu acompanho Dragon Ball até hoje, essa é a primeira coisa a dizer. Eu leio Dragon Ball Super até hoje. Dragon Ball é um mangá, um desenho animado que me acompanhou por décadas, desde o final da década de 90. Então aí tem mais de 20 anos, bom, deve ter aí uns 25, 26 anos que eu tenho contato com Dragon Ball. Eu já contei aqui no canal como é que eu fui fisgado para os quadrinhos, como é que eu fui fisgado para esses desenhos japoneses. Eu acompanhava os tokusatsu, né, Jaspion, Changeman, eu gostava muito. E ali, em meados da década de 90, estreou no Brasil Cavaleiros do Zodíaco. E aquilo foi, cara, um frisson para mim. Eu gostava demais daquilo. E por causa de Cavaleiros do Zodíaco, eu fui ler a revista Herói, que era uma revista que toda a edição tinha matéria sobre Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Zodíaco não ocupava a revista inteira. Então tinha matéria sobre quadrinhos, e foi ali provavelmente o primeiro lugar onde eu ouvi falar de Dragon Ball. Eu lembro até alguns trechinhos da matéria até hoje, assim. Foi ali, né? E eu torcia para isso vir para o Brasil, porque era dito que era muito elogiado. E Dragon Ball, em determinado momento, estreou nas manhãs do SBT, junto, eu lembro que foi na mesma época que Fly. E eu acompanhei Dragon Ball aí no SBT. Fly, ou agora me fugiu, é Dragon Quest, eu sempre erro o nome, mas Fly saiu recentemente uma nova versão. E eu acompanhei ali pelas manhãs do SBT o Dragon Ball, a primeira fase, né? Depois o Dragon Ball Z foi passar na Bandeirantes. E aí eu via o que passava na Bandeirantes, mas voltava para repetir. E eu tinha um amigo
no colégio, eu estava no terceiro ano na época, que na casa dele passava um canal colombiano. E nesse canal colombiano tinha histórias que estavam à frente, a história da fase dos androides, do Dragon Ball Z. Então ele dei para ele uma fita cassete, ele gravava para mim essas histórias que passavam no canal colombiano. Então eu vi em espanhol. Muita coisa eu não entendia, mas eu vi em espanhol, até que Dragon Ball, na fase do Majin Buu, passou na Rede Globo, né? Então, e depois o Dragon Ball GT também passou na Rede Globo. O GT já não foi tão... não foi o próprio Toyama que trabalhou mais diretamente, mas está ligado aí a mitologia de Dragon Ball, né? Então eu fui acompanhando Dragon Ball nos diversos locais onde Dragon Ball passou. E eu lembro que no começo dos anos 2000 a Conrad lançou Dragon Ball junto com Cavaleiros do Zodíaco, os mangás assim. E minha gente, Dragon Ball tem muitas coisas cativantes. Fico pensando, foi o primeiro desenho que eu acompanhei que mostrou o envelhecimento dos personagens. Boa parte dos desenhos que eu via até então até tinha arcos de desenvolvimento, coisas que os personagens faziam, por exemplo, o Tokusatsu tinha, né, às vezes começo, meio e fim, mas não tinha essa coisa do envelhecimento, do personagem ser criança, ele crescer, ele casar, ele ter filho. Dragon Ball tem isso, a gente acompanha a vida do Goku e dos outros personagens. Ele faz amigos, ele se torna adolescente, ele cresce, ele tem um casamento muito doido que ele prometeu na infância, depois ele tem que cumprir, ele morre, enfim, depois volta, mas morre, né? Tem esse tipo de coisa. Tem vilão que se torna aliado. Antes é comum em Dragon Ball, né? Tanto Piccolo quanto Vegeta, depois o Majin Buu também. Enfim, tem isso, né? E isso eu acho muito cativante. Isso gera uma identificação, assim. Bom, além disso, Dragon Ball trabalha algo que é comum nos shonens, ou shonen, sempre não sei como pronuncia, que são esses mangás para o público adolescente masculino, voltado a esse público adolescente masculino, que é a ideia de uma superação. Essa ideia é usada a exaustão, né? Aparece um personagem que é tido como o mais forte de todos, o Goku e os outros vão treinar para superá-lo. Então essa ideia de superação. E isso leva a contextos de batalhas que emocionam, assim. Eles parecem estar sempre desafiando o impossível, assim. E, bom, além disso, tem um humor muito bom, principalmente a primeira fase, assim. E por falar nisso, a primeira fase de Dragon Ball com Goku criança é a minha preferida. Cara, eu vibro até hoje com os confrontos com o Tal Pai Pai. Tal Pai Pai é um vilão lá dessa primeiro momento do Dragon Ball. Eu lembro que ele derruba a coluna e joga a coluna, arremessa a coluna e aí pula em cima da coluna para ele viajar, para ele voar até onde ele quer chegar. O Tal Pai Pai é muito interessante, assim. E cara, Dragon Ball entrou pro imaginário, principalmente de quem cresceu ali, teve infância, adolescência ali no final dos anos 90 e começo da década de 2000, não só para essa galera, mas principalmente. E hoje muitos jogadores de futebol que nós vemos, né, eles têm essa coisa de ter tido a infância ali na primeira década dos anos 2000, assim. E não só isso, né? A gente tem, cara, pai que bota o nome do filho de, sei lá, Kakaroto. Nós temos música de Dragon Ball GT sendo cantada em casamento, pra gente ver como é que isso mexeu com muita gente, assim. Eu lembro, eu participo, sou católico, né? Às vezes no contexto dos encontros de jovens, a gente estava fazendo lá um momento de descontração, a gente cantava a música de Dragon Ball GT e ia todo mundo junto, era muito legal, assim. E, gente, isso é feito por pessoas que nós não poderíamos, assim, categorizar como pessoas que são, sei lá, vidradas em animes, em quadrinhos. São pessoas que gostam de Dragon Ball. Às vezes gostam de Dragon Ball, vê um outro desenho. Eu penso, por exemplo, no meu irmão. O meu irmão é assim, ele gosta de Dragon Ball e de Naruto, mas ele não acompanha outras coisas. E a morte do Toriyama, ela ecoou tanto e em tanta gente, porque ele criou algo que se fixou no nosso imaginário, assim. Gente, molecada brincava de Kamehameha.
levantava a mão na Genkidama. Eu lembro, por exemplo, que logo depois de eu casar, meu irmão me deu as esferas do dragão de presente. Olha só que presentaço, assim, né? Pô, você pode desejar o que você quiser. Então eu lembro que ele falou, tô te dando esse presente, deu uma caixa com as esferas do dragão. Enfim, minha gente, Dragon Ball é um dos grandes fenômenos culturais das últimas décadas, assim. Uma comparação que eu acho válida é com Chaves. Vai dizer, são coisas diferentes, o público é diferente, talvez Dragon Ball tenha um público mais internacionalizado e Chaves tenha um público mais localizado na América Latina, mas ao mesmo tempo atinge fatias diferentes da população. Tudo bem, a gente pode discutir isso, mas Chaves é isso, né? As pessoas cresceram vendo Chaves. E aí referências a Chaves aparecem com frequência. Com Dragon Ball é a mesma coisa. A gente tem que lembrar até daquela situação que durante muito tempo a pessoa falava que o Goku, que quando teve o 11 de setembro foi no dia que o Goku estava se transformando em Super Saiyajin 3 e aí a Globo entrou e a gente não viu a transformação. A gente sabe que não foi isso, né? Eu lembro, eu acordei esse dia, eu estava em greve da faculdade e para ver Dragon Ball já tinha acontecido o 11 de setembro, depois muita gente comprovou que não foi. Mas para vocês verem até como é que acontecimentos extremos, eles para toda uma geração, eles acabam sendo lidos e interpretados e lembrados, eles ficam na memória a partir de Dragon Ball. A partir de Dragon Ball. Isso não é detalhe, isso é coisa importante assim, né? Gente, como eu disse, né, Dragon Ball formou e ainda forma o imaginário de muita gente. A gente vê várias obras, vários animes, vários filmes fazendo sucesso. Só que algumas obras, elas transcendem o sucesso. Elas se tornam marcos. Elas se tornam marcos, assim, perduram aí por décadas, mexem com as pessoas por décadas e mexem de maneira até mais visceral. Dragon Ball, de Akira Toriyama, conseguiu esse feito. E a sua obra, a obra do Toriyama, nos tocou tanto que a gente não consegue passar incólume pela sua partida, pelo seu falecimento. Então, vá em paz, Toriyama, e muito obrigado por tudo que você me proporcionou. É isso, minha gente. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica aqui o agradecimento. Se quiser compartilhá-lo, mostrar para outros, né? Se quiser mostrar para outras pessoas, curtir, comentar aí. O que Dragon Ball significa para você? Bota aí nos comentários. Aquele jabazinho que eu sempre faço no final dos vídeos, né? O link da Amazon está na descrição. Caso você fazer uma compra nessa loja, usando o link da Amazon, ajuda demais o canal, tá certo, minha gente? Obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.